Pronto, agora sim. Provavelmente a Kathleen disse que não podia ser gravado. Bom, então vamos começar nossa aula então. Como eu estava dizendo para vocês, a ideia da aula são agrupadores, então são divisores do HTML. Eles servem basicamente para agrupar informações e para a gente poder estilizar essas informações de forma mais fácil depois, tá? Então, num primeiro momento, se a gente botar só, por exemplo, a tag div, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ela simplesmente vai não vai mostrar nada, ela simplesmente vai criar a tag, vai abrir e fechar ela sem mostrar nada, nenhuma informação na tela. Porque ela é só um agrupador, o que vem dentro dela que vai mostrar na tela depois, tá? Então a gente tem algumas tags que foram criadas, que já existiam antes do HTML5, e no HTML5 elas se multiplicaram, vamos botar assim, foram criadas várias outras, que servem justamente para facilitar essa estilização. Então, elas servem como agrupadores dentro do nosso site para facilitar essa estilização do nosso site. Bom, tem que voltar para cá. Quais são as tags, então, que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai trabalhar a tag div, então, que é a tag que cria divisões do nosso site. Ela é anterior ao HTML5, a gente vai explicar um pouquinho melhor daqui a pouquinho. A gente tem a tag header, então, que é para criação de cabeçalhos. A tag footer, então, para criação dos rodapés das páginas. A tag nav, onde a gente cria os menus de navegação, normalmente. A tag article, que é para criar os artigos dentro do site. A gente tem a tag aside, então, que é para botar um conteúdo lateral que não tem a ver com o nosso conteúdo, como propagandas e por aí vai. E a gente tem a tag section, então, que são para criar seções dentro do nosso site, tá? Dentro da nossa página HTML. Então, cada uma dessas tags, por si só, elas não fazem nada. Sozinhas, elas simplesmente não mostram nada na tela. Elas vão criar lá uma div, vão criar um header, vão criar um footer, mas não vão colocar absolutamente nada na tela para o usuário. O usuário não vai enxergar. Elas servem simplesmente como um agrupador, e depois, quando eu for trabalhar com CSS, eu consigo dizer, olha, eu quero que todo o meu header tenha um background lá, uma cor de fundo azul. E aí ele vai, tudo que tiver dentro do header vai estar com esse fundo azul. Então fica mais fácil para estilizar o site depois. Mas nesse momento, ele vai servir simplesmente como um agrupador e não vai fazer exatamente diferença nenhuma dentro do nosso conteúdo, tá? Mas logo em seguida, quando a gente começar com CSS, daqui a 2 semanas, eu acho que aí sim a gente vai começar a ver que tem algumas dessas tags que facilitam bastante essa estilização de partes específicas do site. Bom, então, normalmente, uma página de internet, uma página web, é dividida em partes. A gente tem um cabeçalho, a gente tem um menu, a gente tem um rodapé, a gente tem um conteúdo, a gente tem N partes dentro do nosso site. Esses pedaços, anteriormente, lembra que eu falei para vocês quando eu falei de tabelas, que os criadores de sites, lá, quando trabalhavam com HTML, lá no começo, eles utilizavam tabelas para organizar a página, para botar as coisas cada uma no seu lugar. E isso era trabalhoso, porque tu tinha que criar tabelas, aí tu queria botar uma imagem de fundo, tu tinha que recortar essa imagem em diversos pedacinhos e juntar tudo, dava uma confusão desgraçada e era horrível de trabalhar. Aí veio o advento de uma tag que foi criada, que foi para melhorar isso, que foi para facilitar a vida do programador, para ele não precisar criar esse monte de tabela, que foi a tag div, que era uma tag de divisórias, então eu criava divisórias. Então com a tag div eu conseguiria dividir o cabeçalho, eu conseguia dividir o menu, eu conseguiria dividir o conteúdo, o rodapé, com uma única tag eu conseguia fazer tudo isso. Aí tudo bem, funcionava, era o que precisava, a gente conseguia fazer tudo isso só com a tag div. Mas com o advento do HTML5, tinha algumas coisas, por exemplo, tu queria estilizar só a div do cabeçalho. Aí tu tinha que especificar lá, que botar um ID naquela div para modificar ela. Tu queria mexer no rodapé, tu tinha que ter uma div com um ID rodapé lá para estilizar ele. Então tu tinha que botar mais informações que não só a div. E a ideia do HTML é facilitar o máximo possível para o desenvolvedor, para ele conseguir criar a página sem ter muito estresse com o que faz as coisas, tem que estar se preocupando, eu coloquei o div, não coloquei, eu coloquei o ID, não coloquei o ID na div, coloquei a class, dava muita confusão, tá? Por isso que resolveu-se no HTML5, então, criar outras tags que pudessem tirar essa sobrecarga do div, vamos botar assim. Então, veio então algumas tags para se trabalhar com essa concentração de informações, tá?
que pudesse, então, ser mais fácil do usuário entender o que ele está fazendo. Então, eu quero fazer um cabeçalho, ao invés de utilizar um div ID cabeçalho, por exemplo, ou div ID header em inglês, eles criaram uma tag header, então, que funciona exatamente igual uma div, só que ela é feita, então, para criar um cabeçalho. Tá? A gente tem a tag footer, então, que ao invés de criar o cabeçalho, cria o rodapé da página. A gente tem a tag nav, que também é exatamente como um ID, só que ela serve para criar um menu, então eu tenho vários links ali dentro para criar um menuzinho. A gente tem a tag article, então, para criar como se fosse um artigo, então, eu tenho uma página onde eu vou ter lá um blog, por exemplo, que tem vários posts, eu posso colocar esses posts como artigos. Eu tenho a tag aside, então, quando eu quero criar aqueles menus laterais que tem normalmente em blogs, com categorias, com propagandas, esse tipo de coisa. A gente tem a tag section, então, que é para criar seções, então, normalmente a gente separa as coisas em seções para ficar mais fácil de identificar o que são as coisas, tá? E a gente tem a tag figures aqui, eu nem vou mostrar para vocês, eu coloquei aqui, eu ia tirar depois e me esqueci, mas a tag figure é basicamente uma forma de agrupar, vamos botar assim, as informações de uma imagem. Então a gente tem a imagem em si, então, com a tag figure, e a gente tinha uma outra tag figure caption, que a gente consegue colocar, sabe, quando a gente trabalha com artigos científicos, que a gente tem que botar lá a fonte da imagem, da onde que veio, colocar uma descrição daquela imagem, esse figure caption, então, já cria a imagem já com esse caption, com essa informação da imagem anexada já com a imagem na formatação certinha. Mas esse aqui praticamente não é utilizado hoje em dia, o pessoal bota simplesmente a imagem em si, se tiver que colocar algum texto, utiliza o parágrafo mesmo para colocar isso junto com a imagem, tá? Muito pouco é utilizado essa tag figure. Bom, então a gente tem a tag div, então, que ele é um elemento de divisão, certo? Do HTML. Ele precede o HTML5, ele saiu lá no HTML4, se eu não me engano. E a ideia dele é criar um container genérico. Como assim um container genérico? Um container que pode servir para qualquer coisa. Tá? Surgiu o header, surgiu o footer, surgiu todas as outras tags. Em que eu vou usar a div, então? A div pode ser usada para qualquer coisa. Então, se eu quiser criar uma caixinha lá que vai ter uma foto e uma descrição dessa foto, como é o figure, por exemplo, eu não quero usar o figure, eu posso utilizar uma div, não tem problema. Então, o div até hoje continua existindo, ainda é muito utilizado, mesmo tendo essas outras tags que facilitam na utilização, ainda é muito utilizado o div para coisas específicas, então, mesmo dentro daqueles outros, eu posso ter um header que dentro dele tem um div, então, nada impede que tu faça esse tipo de coisa. Eu posso ter um header lá e dentro dele eu tenho um div para o logotipo do cara, e depois eu tenho um div para o título do site, depois eu tenho um div para o campo de busca, e por aí vai. Então, eu posso ter vários divs dentro do header, ou vários divs espalhados pela página inteira, tá? Como eu disse para vocês, lá no HTML4, quando o div surgiu, ele foi uma revolução, o pessoal saiu das tabelas, jogou as tabelas fora, aí a tabela tinha a utilidade de criar tabelas realmente, quando a gente queria mostrar um conteúdo tabular, que a gente utilizava tabelas, mas a div então veio como um norteador para a gente conseguir construir aqueles mesmos sites que a gente construía com tabelas, com uma outra estrutura que separasse o nosso conteúdo em quadrantes, vamos botar assim. Então eu posso dizer lá, no canto superior direito, lá naquele quadradinho, eu vou colocar o logotipo. No meio, assim, no superior no meio, eu vou colocar o título da página. E assim eu vou, então eu consigo estruturar isso somente com as divs, tá? Então a div tem esse padrão aqui, então eu abro a tag div, coloco o conteúdo que eu quero colocar dentro dela e fecho a tag div. É bem tranquilo, bem fácil de utilizar. Eu posso ter uma outra div dentro dessa div? Posso, ter quantas eu quiser. Tem alguns sites que chegam a ter assim umas 20 divs uma dentro da outra para chegar lá num conteúdo específico. É fácil, é legal fazer isso? Não é muito, justamente porque tu tem que fazer esse pular quando tu quer estilizar, tem que pular uma em uma para ter que chegar lá onde tu quer, por exemplo. Então, às vezes isso pode ser complicado. Mas tem formas de burlar isso e fazer do jeito que se quiser, tá? Mas a div continua existindo até hoje e é muito utilizada. Aí a gente tem a tag de divisão, então, chamada header. O header, ele é uma tag HTML, certo? Criada para criar cabeçalhos.
Então eu tenho lá minha página, eu tenho um cabeçalho da página, eu posso ter artigos dentro da minha página, ou seções dentro da minha página, e ter um cabeçalho dessa seção ou desse artigo. Então o header ele não é só da página, tá? Isso é muito importante. Então eu não é simplesmente chegar lá e criar minha página, bom, eu tenho o cabeçalho da página, agora nunca mais eu uso a tag header. Não, eu posso ter o header da página, eu posso ter um header no artigo, eu posso ter um header na seção, eu posso ter um header no que eu quiser. Tá? Desde que ele seja um cabeçalho. Normalmente, um cabeçalho ele tem títulos, então, do H1 ao H6, qualquer um deles pode ser utilizado. A gente pode ter uma espécie de sumário, então, o que vai ter no nosso site. Pode ter um formulário de busca lá, onde tem um campinho para fazer uma busca no site, logotipos, pode ter quase qualquer coisa aqui dentro, tá? Mas a ideia é que seja um cabeçalho, uma informação que seja igual em todo o site, por exemplo. Então eu faço um cabeçalho e eu repito ele em todas as minhas páginas. Normalmente também traz informações a respeito do conteúdo da sessão. Então, se eu estiver fazendo um cabeçalho de sessão, ele vai trazer uma informação do que é aquela sessão trazendo para nós, tá? Bom, aqui eu tenho então um cabeçalho que seria um cabeçalho de uma página, então ele está ali, tem o header lá no meu site. No body direto eu crio o header e o header eu coloco as informações que eu quero para ser mostrado para o usuário. E eu tenho um exemplo aqui, então, que pode ser utilizado dentro de artigos ou sessões. Então, aqui eu criei dentro de um artigo, então, dentro do body eu tenho o article ali, que é a tag de artigo, que eu vou falar depois para vocês. Dentro dele, então, eu criei um header que eu tenho as informações. Deixa eu ver aqui, tá aqui. Aqui na minha página, se vocês olharem, a gente vai ter essa parte aqui, ó, que tem o meu nome aqui, meu e-mail e algumas informações. Isso aqui tudo é um cabeçalho que eu criei para minha página, tá? Então isso aqui é um header da minha página. Se eu for aqui em histórico profissional, vocês vão ver que isso aqui, depois eu vou dizer para vocês o que é, isso aqui é uma seção, então eu criei uma seção aqui, histórico profissional. Dentro dela eu tenho um cabeçalho, um outro header, que tem esse cara aqui escrito. E dentro dele, depois eu tenho outras coisas que são os artigos, e dentro dos artigos eu tenho esse cara aqui, que também é um header. Então, eu posso utilizar vários headers dentro da página para mostrar o que eu preciso dentro dessa página, tá? Então, só para vocês saberem que esse cara é bastante utilizado mesmo. Professor, mas nessa situação eu poderia usar um div, então? Pode, não tem problema, tá? É que assim, ó, quando a gente utiliza o div, a gente vai ter que ter em mente que na hora de estilizar, eu vou ter que identificar qual é a div que eu quero mexer. Entendeu? Entendi. Então, se eu fizer no meu site aqui, por exemplo, se eu criasse uma div para esse cara aqui, uma outra div para esse cara aqui, eu teria que ter lá um div, por exemplo, cabeçalho sessão para esse cara, um outro div cabeçalho artigo para esse cara. Então eu teria que ter uma especificação para cada um deles, um ID, por exemplo, para cada uma dessas divs. Tá? Quando eu trabalho com cabeçalho, eu posso botar assim, ó, a tag header. Tag header vai ser utilizada para estilizar esse cara. Esse cara aqui, na verdade, todo esse aqui. Aí depois eu posso ter article, section, header. Então, qualquer header que estiver dentro de seção, ela vai ter essa cara aqui. Daí eu tenho o article header. Todos os cabeçalhos dos artigos são esse cara aqui. Então eu consigo estilizar isso deixar isso genérico, vamos botar assim, mais facilmente do que criar div. Div eu tenho que especificar. Eu tenho que dizer lá depois, é a div tal. É a div tal. Para poder fazer esse cara funcionar. E aí eu vou ter que criar lá, dentro de cada uma dessas divs, eu vou ter que botar aqui, ó, div, sei lá, cabeçalho, article, div, daí vou ter que botar um ID em cada um deles, então acaba complicando um pouco mais do que simplesmente criar o header, tá? Não que não possa. Aí vai, como dizem, ao gosto do freguês. Quem estiver desenvolvendo que vai escolher, eu vou escolher trabalhar com div, vai ter um pouco mais de trabalho na estilização, mas vai funcionar igual. Eu vou trabalhar com header, provavelmente vai ter um pouco mais de facilidade na hora de estilizar o site, que vai ter que escrever menos coisa para estilizar, mas vai funcionar das duas formas. Ok? Entendido, professor. Então, o que o senhor está dizendo é que meio que essas funções aí, elas são como pasta de formatação, né? É tipo isso? É mais ou menos isso. Elas funcionam como se fossem agrupadores. Elas são, na verdade, se tu for olhar a especificação da HTML, elas são containers.
dentro desse container para botar o que tu quiser. E aí, para tu estilizar isso, fica mais fácil eu estilizar o container do que ir lá e estilizar coisa por coisa. Imagina que eu quisesse botar o fundo do meu cabeçalho todo azul. Então eu teria que entrar em parte por parte desse cabeçalho para estilizar ele como azul. Eu posso simplesmente dizer, ó, o container inteiro vai ter o fundo azul e acabou. Entendeu? Aham, entendi, professor. Obrigado. Nada. Aí a gente tem a Dag Footer, então, que serve, funciona mais ou menos igual ao header, tá? A única diferença é que ao invés de utilizar para fazer um cabeçalho da página, eu vou fazer um rodapé, que normalmente é o encerramento da página. Esse rodapé, esse footer também pode ser um footer da página inteira, como pode ser um footer de um artigo ou de uma seção, tá? Que nem o header, eu posso criar footer para a página e footer para artigos e seções. Nada impede, tá? Digo que o header é mais utilizado para criar em artigos e seções do que o footer. Normalmente o footer é utilizado só em página, tá? Mas, em alguns casos, eu quero colocar uma informação que se repete toda vez que estiver terminando uma sessão. Beleza, só colocar lá, eu crio aquele footer ali e utilizo ele sem problema nenhum, tá? Então, é tranquilo para gente tanto utilizar ele como um footer de final de página, como um footer de final de artigo ou seção. Ele vai funcionar da mesma forma nos dois. A única diferença é que o header tu utiliza mesmo quando tu está trabalhando com artigo ou seção, tu utiliza o header. Então tu vai ali, tu vai ter um cabeçalho, não sempre, né? Mas tu vai ter um cabeçalho lá que vai dizer o que é aquele artigo, o que é aquela seção. E normalmente tu não tem um encerramento para isso. Normalmente tu tem só lá no final da página, lá tu diz o teu endereço, teu, sei lá, tua foto, dá mais algumas informações do teu site, às vezes se repete o menu embaixo, então tem algumas coisas que tu podes fazer que facilitam tu utilizar esse footer, tá? Ô, senhor, eu não entendia bem agora. Eu até entendo que são esses header, footers, são meio que variações de div, só que eu não entendi bem se eles são para organização do site, é isso? Não entendi. Nesse momento, aliás, basicamente eles são feitos para organização do site, para tu organizar o que é cabeçalho, o que é rodapé, o que é menu, o que é o que, tá? Mas nesse momento, só com HTML, eu vou mostrar para vocês no final, eu criei um documento que ele não vai ter organização simplesmente nenhuma. Ele vai simplesmente juntar tudo numa caixinha e colocando tudo ali dentro, tá? Quando a gente for trabalhar com CSS depois, aí sim que a coisa vai ter uma organização um pouco melhor. Só o HTML puro, ele não dá uma cara para isso. Tanto que se vocês colocar, se a gente colocar aqui, deixa eu abrir aqui, eu acho que o div pode ser. A minha tag div ele tem um título e um parágrafo. Se eu tirar eles daqui, ó, vou vir aqui e vou abrir esse cara. Div, tá aqui, div HTML. Ele não abre nada. Tá aberto, tá aqui. Eu posso provar para vocês que ele tá aqui. Se eu ver aqui, inspecionar elemento. Assim que abrir esse cara. Ó, tá aqui a minha div, ó. Abri ela, fechei ela. Mas não tá sendo mostrado nada. Tanto que, se eu tiver um conteúdo aqui dentro, deixa eu voltar aqui. Ctrl Z, Ctrl S. Ctrl R. Ó, ele tá ali. Se eu vier aqui e botar o mouse em cima da div, ele mostra o quadradinho lá, tá? E quando eu tiro esse conteúdo de dentro, ele simplesmente não mostra nada. Por quê? Porque ele é um container. Esse container pode estar vazio e não ter nada dentro dele. Aonde ele vai ganhando conteúdo, ele vai ganhando coisa dentro dele, ele vai crescendo, tá? A ideia, ele funciona como se fosse um balão, tá? Quando ele está vazio, ele não ocupa praticamente espaço nenhum. Então, nesse caso aqui, no nosso caso, ele não ocupa espaço nenhum mesmo. Mas um balão, ele não ocupa praticamente espaço nenhum. Conforme a gente vai enchendo ele vai ocupando espaço. Então, ele vai crescendo o tamanho dele e botando mais conteúdo ali dentro, tá? Então, ele é uma caixinha, realmente, é um container. A ideia é que eu tenha um espaço para me adicionar conteúdo ali dentro. Ele, por si só, não faz nada. Se eu botar só a div aqui, ele simplesmente não mostra nada, não aparece nada. Mas se eu começo a botar conteúdo dentro, ele começa a aparecer e crescer cada vez mais. Quanto mais parágrafos eu botar aqui, maior vai ficar esse meu quadradinho azul aqui
da div vai ficando maior, maior e maior e maior e maior e maior, e ele vai ficando maior para baixo, tá? Ele não se preocupa com a parte lateral. Claro que num dado momento ele vai quebrar a linha para a próxima, porque a gente tem limitação de caracteres que pode botar um lado ao outro, mas ele vai ocupando espaço para baixo. Depois com o CSS, aí sim a gente pode utilizar, dizer, ó, esse cara vai ter uma largura de tanto, e aí ele fica com o tamanho que a gente quer. Ah, ele vai ter uma altura de tanto, então ele vai ficar no tamanho que a gente quer. E aí a gente começa a utilizar isso para deixar esse cara mais funcional porque a gente precisa, tá? Não sei se ficou claro. Acho que sim, sir. Acho que tu já respondeu a minha primeira pergunta, que é, tipo, realmente, então são só para organização, né? Porque na prática todos são divs, né? Isso aí. É exatamente isso. Na prática, tudo é igual, funciona exatamente igual a div, tá? A div é um container e os outros também são containers. A única diferença é que os outros viraram um container com um nome específico. E aí depois, eu vou mostrar para vocês aqui esse parts, tá? Ó, eu criei o parts aqui, que tem lá todas as tags que a gente vai ver hoje, então o header, o article, o section, o aside, o footer, tá? Então eles estão aqui. Como é que vai funcionar no CSS depois? Eu vou vir aqui e vou criar, ó, criei uma configuração para o meu footer. Então eu disse que o meu rodapé todo vai ter um background desta cor aqui. Então, lá na hora de estilizar isso, fica muito mais fácil do que eu tenho que vir aqui no meu footer, ou no meu. Se eu trocasse isso aqui por uma div, tem que colocar um ID igual rodapé, por exemplo, e aí depois eu tenho que ir lá no meu CSS e colocar lá um ID, rodapé. Então, depende de outras coisas, de outras regrinhas, que acaba complicando. Aí tu, qual foi o ID que eu utilizei mesmo lá? Aí tem que ir lá naquele documento olhar, não, foi o ID rodapé mesmo, aí eu tá certo, o rodapé aqui. Então tem que tomar esse tipo de cuidado, tá? Por isso que foi criado essas outras tags, vamos botar assim, que funcionam exatamente igual a tag de div que a gente já tinha, mas ela dá um nome, que daí eu simplesmente vou lá e digo assim, ó, eu quero o footer. Ou se eu quiser o footer da seção, eu venho aqui e boto section, footer. Pronto, ele vai mexer só no footer que estiver dentro da seção. Não, é assim, desculpa, errei. Section, agora sim. Só vai mexer só no footer que estiver dentro do section. Se eu quiser um article footer, eu venho aqui então, article, footer, pronto. Consigo mexer só no footer que estiver dentro do article. Então, fica mais fácil de programar isso depois, de estilizar isso depois quando estiver trabalhando com C, tá? Mas, se colocar em pormenores, ele funciona exatamente igual a div que a gente já tinha antes. Se tu sabe utilizar div, os outros vai ser só uma consequência para facilitar a tua estilização depois com CSS. Beleza? Certinho, tá bem mais claro agora, senhor. Valeu. Aí a gente tem a tag nav, então, que serve para utilizar criar menus de navegação. Então, normalmente eles têm dentro deles somente uma lista de links, tá? Que tem aqui, ó, eu criei um nav aqui, onde eu coloquei 3 links, então, para o home, para os últimos posts e para o arquivos, só que fosse um blog, por exemplo, tá? Então, eu simplesmente criei 3 links e criei um menuzinho ali com esses 3 links. Esse cara, ele pode ser feito dessa forma aqui também. Então, além de criar os links, eu crio uma lista. E aí, depois com CSS, a gente consegue estilizar essa lista de uma forma que fique mais fácil de deixar do jeito que eu quero. Eu quero formar como se fosse cada link um botão, por exemplo. Dá de fazer isso. Eu quero que cada link tenha uma formatação específica lá. Dá para fazer isso sem problema nenhum, tá? Então, muitas vezes a gente encontra os menus de navegação dessa forma assim, tá? Onde eu tenho simplesmente o nav e dentro deles os links, então, a tag A para um endereço específico, mas às vezes a gente encontra muitas vezes dessa forma aqui. Alguém já ouviu falar do Bootstrap? Oi, professor, é Bootstrapper? Bootstrap. É tipo um CSS, né, senhor? Ele é um framework de CSS, tá?
O Bootstrap, ele é utilizado, vou abrir, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a página do Bootstrap. Bootstrap. Ó, ele, de forma fácil, eu consigo fazer os layouts dessa forma assim. Então eu consigo fazer várias coisas simplesmente chamando esse Bootstrap e carregando o que eu preciso, tá? Então eu tenho como criar, por exemplo, não é aqui, cadê? Aqui, ó, parte de formulários. Então, como é que eu crio um formulário no CSS? Com o Bootstrap, ele já fica com essa cara aqui, já fica mais bonito, fica mais fácil. Então, eu não preciso me preocupar muito com a programação de como fazer esse cara. Eu simplesmente chamo ele, coloco algumas classes específicas lá, que eu vou falar para depois um atributo específico dentro de cada uma das coisas, de cada um dos campos, e ele vai me dando algumas coisas já pré-prontas. Ó, como é que os botões já vem com pré-definidos, simplesmente tenho que botar lá um button type, na verdade um input type button, um class btn primary, ele vai criar um botão exatamente dessa forma aqui. Então ele traz uma série de coisas já pré-prontas para vocês no CSS, tá? E o que eu estava falando dele? Me esqueci. E ele já tem um menu de navegação, cadê? Navbar. Que ele cria os menus de navegação, ó, todos eles são em cima de URLs, ó, ele cria uma lista não ordenada e depois ele coloca um LI com um link dentro, depois outro LI com um link dentro. Então, começou a se utilizar muito essa formatação de URL e LI dentro da navegação, que nem tá nesse exemplo aqui, porque fica mais fácil de tu organizar o teu menu depois na hora de montar, tá? E depois se a gente vai fazer menu drop-down, fazendo isso aqui fica muito mais fácil de encontrar. Sabe aqueles menuzinho que a gente clica e ele abre o coisa embaixo? Tem aqui, ó, isso aqui é o menu drop-down, que a gente clica e ele abre o resto do menu embaixo. Esse tipo de menu é muito mais fácil de fazer utilizando essa estrutura aqui de listas dentro do Nav, tá? Ô, senhor, tudo que tu falou ali do Bootstrap, ele tá incluso no HTML ou tem que fazer alguma coisa? Entendi. Na verdade, assim, ó, para usar o Bootstrap, tu tem que criar um documento HTML com com alguns atributos específicos dentro de cada campo que tu vai criar, tá? Por exemplo, se eu vou criar um link, eu vou ter que botar um atributo lá, um class específico dentro dele, tá? Mas isso a gente vai falar, a gente vai terminar, se eu não me engano, semana que vem é a nossa última aula de HTML, aí a gente entra em CSS, e no final da parte do CSS, a gente tem uma ou duas aulas, se eu não me engano, que a gente vai falar só sobre framework CSS, tem vários, o mais utilizado é o Bootstrap. E aí eu vou mostrar para vocês como é que se usa esses caras, tá? Não vamos avançar muito, eu só quis mostrar para vocês o porquê que se usa, então, listas dentro do Navbar, tá? Para criar Navbar. Então, não vamos botar carroça na frente dos bois, mas basicamente tu vai criar dentro do teu HTML, tu vai importar um documento do Bootstrap, lá um CSS que já vem pré-pronto do Bootstrap, e dentro do Nav aqui, por exemplo, tu vai colocar um class igual Navbar. Ele automaticamente já vai carregar, já vai estruturar daquela forma como a gente tinha colocado. Mas isso é futuro, não é para agora. Tá? Nesse momento, vocês precisam saber que vocês têm um container chamado Nav para criação de menus. Aí a gente tem os article, então, que é um outro tipo de tag, que é basicamente utilizada para criação de artigos, tá? Então, eu tenho lá um bloco de código, de uma tag, na verdade, para criar um container, onde eu vou colocar normalmente informações como notícias, posts, comentários e por aí vai, tá? A tag article, ela tem conteúdos dela, então normalmente ela pode ter um título, ela pode ter um cabeçalho, inclusive um rodapé, se for necessário, se for o caso de vocês precisarem fazer isso, e ela tem um conteúdo realmente dentro, tá? Opa! E normalmente tu pode ter articles aninhados, tá? É muito comum, principalmente em blogs, esse tipo de coisa, que tu cria um article lá, um artigo para um post do blog lá qualquer, e depois nos comentários desse post, tu cria outros articles dentro dele, um para cada post. Por quê? Porque tu consegue estilizar mais fácil esses caras, tu diz assim, ó, se for o primeiro article lá, eu vou dizer que ele é um post, tem essa formatação.
Lá nos comentários, então, é um article dentro de outro article, bom, aí a formatação é XYZ, e aí tu vai fazendo as formatações específicas que tu precisa, tá? Mas, basicamente, a ideia é que tu tenha um bloco de texto, normalmente, mas pode ter imagens, outras coisas, que vai ter uma parte do teu site. Então, vai ter ali uma informação do teu site. Se a gente olhar aqui o meu site, cada um desses itens aqui embaixo, ó, este aqui, esse outro aqui, o outro de baixo aqui, cada um deles é um article, tá? Então eu tenho um artigo dentro de uma seção do meu site, tá? Que é um dos próximos, uma das próximas sites que a gente vai ver. Então eu tenho cada parte do meu site que vai ter um certo conteúdo, ela é um artigo, e dentro dela pode ter vários tipos de conteúdo ali dentro também, tá? Aí a gente tem a tag aside. A tag aside é um pouquinho mais complexa da gente entender, mas se vocês já viram sites, blogs, na verdade, que tinham um menuzinho não, um campo lateral lá, onde tinha informação de calendário, de categorias, tinha os últimos posts, se botava um monte de coisa, propagandas nessa parte, aquela informação lateral ali, que normalmente não tem muita integração com o conteúdo, hoje em dia já praticamente não se usa mais, mas antigamente, quando se tinha blogs, não é nem no tempo de vocês, o Blogger, no tempo do Google, o Google tinha um sistema de blog que qualquer um podia criar um blog, e ele tinha lá um menu aside, um conteúdo aside, que tu podia colocar ali várias coisas. Então tu podia colocar uma lista dos teus posts, tu podia colocar... ele tinha um calendáriozinho lá que dizia os dias que tinha feito post lá, publicado algum post, tinha uma série de coisas que tu podia utilizar ali, tá? Mas isso perpetuou até hoje. Tem muitos sites que até hoje utilizam esse conteúdo aside, esse conteúdo ao lado, então, que não faz parte do conteúdo em si, que normalmente traz propagandas, traz notícias relacionadas, pode trazer qualquer coisa, na verdade. Porque como é que funciona? Tu cria um cabeçalho na tua página, tu cria um menu assim, um menu lateral, tanto faz, uma parte que é o teu conteúdo em si, e aí tu fica com uma outra parte que acompanha o teu conteúdo ali, que não necessariamente tem a ver com o teu conteúdo. Então é propaganda, outras informações, daqui a um pouco trazer outras informações relacionadas com o teu conteúdo até, mas a ideia é que não seja nada relacionado ao teu conteúdo. Novamente, tu não é obrigado a utilizar. Não quero colocar esse cara, não coloco. Quero utilizar, mas quero utilizar para outra coisa, dá para fazer também. Mas basicamente ele é dito como sendo um container para criação de conteúdo que esteja associado àquela página, então que tenha a ver com aquela página, mas que não seja o conteúdo principal. E outra coisa, lembra que eu falei do ledor de tela, que para as pessoas que têm deficiência visual, o ledor de tela, mesmo que o aside seja a primeira coisa que ele encontra no HTML de vocês, ele vai ser a última coisa que vai ser lida, porque ele vai ler todo o conteúdo da página para depois chegar no aside, tá? É uma configuração que tem dos próprios ledores, porque normalmente é um conteúdo, tem algumas pessoas que lá nos primórdios do HTML5 que davam uma burladinha nesse negócio, porque normalmente tu organiza as coisas do teu site com CSS. Então eles colocavam o aside antes do conteúdo e botavam um monte de propaganda. Aí o ledor de tela lia todas as propagandas para o usuário para depois ler o conteúdo. Aí o pessoal que desenvolve os ledores de tela fizeram uma modificação que sempre que ele encontra um aside, ele bota isso em standby, lê todo o conteúdo para depois ler o aside. Porque daí se a pessoa que está ouvindo lá o ledor de tela lendo, em algum momento, opa, eu me interessei por essa parte aqui, é um outro link, eu quero ir para o outro lado, ele pode ir por ali, nem chegar no aside, no conteúdo do aside, tá? E a gente tem o section, então, que é a última tag que a gente vai ver, que ela é basicamente uma forma de criar seções dentro do meu site, certo? De novo, vou no meu site. Então, o histórico profissional meu aqui, ele é uma seção e dentro dela tem vários artigos. Se eu for no histórico acadêmico, novamente, eu tenho uma seção com histórico acadêmico e diversos outros artigos, cada um deles com uma parte. Então, cada uma dessas partes aqui é uma seção. Desculpa a gritaria que meu filho está em aula, o professor deve estar empolgando eles lá. Então, a ideia é que eu tenha seções dividindo, então, o meu conteúdo, então, habilidades, aqui
tá, ó. O ensino aqui também tá. Então eu tenho seções dividindo cada uma dessas partes. E dentro dessas partes, então, eu tenho artigos. Então, aqui eu tenho um artigo que dá o ano e o semestre lá, um header do meu artigo que dá o ano e o semestre, e depois eu tenho lá dentro, então, o conteúdo desse artigo em si, tá? Então, é assim que se separa. Só que se a gente for olhar, deixa eu ver aqui. Alguém queria falar alguma coisa? Ô senhor, eu queria saber como é que tu divide essas coisas, porque são vários artigos, né? São várias partes, assim. E aí, por exemplo, tu falou daquele CSS que configura, tipo, aquele cabeçalho dentro do rodapé, ele vai ter tal cor, né? Como é que tu atribui isso se tem outro rodapé, por exemplo, sei lá, que também tem um cabeçalho? Sei lá. É daquele jeito que eu mostrei para vocês agora aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó, então aqui eu criei um header normal lá, e dentro da minha seção eu crio um outro header, por exemplo. Header da seção. Tá? Então se eu vier aqui salvar esse cara, e vier aqui e executar, ó, ele criou um header da seção e ele botou a mesma cor do meu header lá, tu visse? Então eu tenho aqui o header da seção, porque eu disse que o meu header, tá aqui ele, vai utilizar essa cor aqui, tá? Mas eu quero criar, que o header que estiver dentro da seção tem uma outra cor. Então eu venho aqui, crio o section. Se eu não me engano é assim, não tenho certeza se é assim ou se é com espaço. Header section, background color, vou dar uma cor, sei lá, essa aqui mesmo. Não, acho que não é bem isso. Tipo assim, eu queria saber se tem outra seção que também tem um header. Não dá para tu alterar, assim, ó. Tem uma seção. Dá. Aí tu vai criar um ID para cada uma. Aí não tem como fugir, tá? Mas no caso, assim, ó, no meu site aqui, por exemplo, todas as seções, ó, tem uma seção lá que tem um histórico profissional. O header dela tem essa formatação aqui, tá? Se eu for no histórico acadêmico, a formatação do meu header é exatamente igual. Então o que eu disse? Que o header da seção tem essa formatação. O header da página, se você for olhar aqui o header da página, esse cara aqui, ele tem uma outra formatação diferente. A fonte é diferente nesse caso aqui e a formatação como ele tá escrito também é. Entendeu? Ah, sim, entendi. Tu tem como fazer o diferente. Eu quero criar que o header do histórico profissional seja vermelho, o header do histórico acadêmico seja azul, mas aí sim, aí tu vai ter que dizer que o header com um ID específico lá vai ser vermelho, outro header com um ID específico vai ser azul. Eu posso fazer assim, ó, como é o meu caso aqui, todos os meus headers de seção têm essa formatação aqui, eles são exatamente iguais. Aí eu posso fazer algo desse tipo aqui, ó. Section, header, vai ter o background color desse cara aqui. Se a gente olhar aquele lá, ó, o meu header normal é roxo e o meu header que eu coloquei ali, o header de seção, é verde. Entendi, sir. Valeu. Entendeu? Agora sim. Cara, assim, ó, esse negócio é maluco. No começo vocês vão ver que dá um nó na cabeça, porque às vezes, eu quero mexer no header da seção e eu quero fazer... Cara, às vezes dá um nó e aí a gente tranca, não, tem que pensar um pouquinho, mas depois que a gente acostuma, eu hoje já sei que eu quero mexer no header da seção. Eu nunca me lembro se é com esse carinha aqui, com o maior que, ou se é com espaço, porque tem outro cara que tu usa assim, dependendo do que a gente quer fazer, que a gente vai utilizar assim, tem outro que tem um monte de conectivos que a gente chama, que é dizendo que esse cara aqui tá dentro desse, por exemplo, tá? Mas dependendo da forma como eu quero saber o irmão dele, que estiver no mesmo nível. Aí a gente vai falar tudo isso quando a gente tá em CSS, que assim, ó, é um monte de coisa, tá? Mas levando em consideração, assim, as coisinhas, se a gente for levando aos pouquinhos, a gente consegue entender bem esse cara e consegue estilizar o site para deixar ele com a cara que a gente quer. No começo é meio complicado, eu sei. Eu trabalhei com HTML, eu trabalho com HTML, já vai fazer aí trabalho. Eu comecei a mexer em HTML
eu tinha 15 anos, hoje eu tô com 40, então já fazem 25 anos aí que eu tô trabalhando com HTML direto. Trabalhando não, mexendo com HTML direto. Que eu sempre fui curioso, não trabalhava com isso, mas era curioso, adorava. Eu tinha meio que uma coisa hacker, vamos botar assim. Eu adorava pegar um site que eu achava legal e copiar. Então eu criava os HTML, deixava o site. Eu criei site de banco, criei site de outras empresas, só com HTML, obviamente, não tinha parte do PHP por trás, por exemplo, que na época eu não sabia, eu só sabia fazer o HTML. Então eu fiz um monte aprendi muito HTML fazendo isso, fazendo cópias. Eu pegava o site lá eu peguei um site do Banco do Brasil, acho que foi, e fiz uma cópia exatamente igual, foi o primeiro site que eu fiz. E aí comecei a fazer outros, e aí quando eu tinha acho que uns 17 anos, a gente resolveu, eu e minha família resolvemos fazer uma festa do encontro dos parentes que moravam aqui no sul, e aí eu tinha que fazer o site, eles queriam fazer um site, ninguém sabia fazer, então deixa que eu faço. E aí eu fiz, e foi aí que eu comecei a fazer esse negócio mais profissionalmente, e aí gostei dele, acabei fazendo mais isso. Mas com o tempo a gente vai pegando as peças. Eu sei que no começo a gente dá o nó. Eu quando fui fazer esse primeiro site que eu disse que eu ia fazer, que eu resolvi assumir a bronca e dizer assim, não, eu faço isso aí sem ter uma cópia, vamos botar assim, sem ter um outro do lado para fazer igual. Eu passei um trabalho desgraçado. Na época ainda era com tabelas, não tinha nem dívida ainda. Eu passei um trabalho desgraçado, mas no fim das contas ficou bonito pra caramba o site. E aí a gente, ficou legal o que eu fiz. E aí tu começa a fazer, e vai te acostumando, e aí vai ficando mais fácil. E aí surge um HTML um pouquinho melhor, que foi o 4 lá, que veio as divs. E aí as divs assim, mudou tudo, como é que a gente trabalhava, eu tive que reaprender como é que funcionava. Aí quando saiu o HTML5 agora, saiu um monte de tag nova que facilita a vida. E aí tu vai começando. No começo do HTML5, eu não utilizava esses header, footer, isso aqui. Eu utilizava div ainda, porque era o que eu sabia trabalhar. Aí, um dia, por que tu não usa o header para fazer esse cara aqui? Fica mais fácil de utilizar depois. Aí, eu usei uma vez, isso é muito mais fácil de utilizar as coisas. Vou começar a utilizar ele. E aí, aos pouquinhos, tu vai inserindo. Mas não é difícil, tá? Ele é chato, ele é trabalhoso, mas não é difícil. Depois que tu te acostuma a trabalhar com isso, só vai. Falei, não lembro o que eu tava falando. Tá. Deixa eu voltar aqui. Então eu fiz aquele exemplo para vocês, então, que eu mostrei aqui. Então, eu tenho um header lá, dentro do header eu criei um navbar, então, um menu de navegação. Todos eles só botei um background, só botei um fundo para diferenciar as coisas. E quando a gente trabalha só com HTML, ele fica desse jeito aqui, ele vai colocando um embaixo do outro, e sem organização nenhuma, então eu não sei o tamanho que esses caras vão ter realmente, ele fica adaptado ao tamanho do conteúdo. Mas depois, a gente vai ver, quando a gente for trabalhar no CSS depois, a gente vai vir e vai dizer assim, eu quero que o meu header, deixa eu achar o meu header aqui, eu quero que o meu header, além de ter esse fundo violeta, ele tenha um width de 940 pixels. Ele já mudou o tamanho, ficou maior do que estava, então não gera 940 pixels, vamos botar 200 pixels então. Não se preocupe que a gente vai falar disso depois, tá? Então eu já especifiquei um tamanho para ele, ele já mudou a cara ali. Mas eu não quero, além disso, eu quero que ele tenha um rate, então, uma altura de 500 pixels. Por que não tá funcionando essa porcaria? Width 200 px. Agora apareceu. Então, já ficou maior ali. E eu criei um header section lá, ele também aceitou, pegou lá dentro. Então, não adianta fazer isso. Então, ficou errado lá o header section. Então, esse cara aqui tá errado. Não, como é que é? Não me lembro como é que é o coisa certa, então. Porque tem um que ele diz que é só se for esse aqui. Como é que é? Não vai funcionar, não. Será que não é o barra, senhor? Acho que não é, né? O barra. Eu não me lembro qual é que é. Depois a gente vai ver direitinho isso aqui. Mas tem, agora já deu errado lá. Bom, não vem ao caos. Tá? Mas a ideia é que a gente vá fazendo essa estilização para cada uma das coisas que a gente tem. Então,
vai colocando lá a largura, a altura, e tarará. E esse cara aqui que eu estou utilizando, não sei se vocês conhecem, mas é o menu desenvolvedor que tem no Chrome, que tem no Firefox, tem no Safari, eu não me lembro se tem no Opera também, mas ele permite que tu faça as alterações, tá? Então eu coloquei aqui, ó, coloquei um width e um height. Se por um acaso eu atualizar minha página, ele some tudo. Então a gente vai estilizando aqui, testando aqui, e depois, deu certo. Bom, se deu certo, aí a gente vai lá e joga no nosso CSS de verdade, e aí faz esse cara funcionar de forma correta, tá? Mas é só para vocês verem que o negócio é legal. Só que num primeiro momento, só com HTML, ele fica assim, feio pra caramba, não tem estilo nenhum, ele simplesmente aglomera as coisas ali conforme a gente precisa. Depois, a próxima aula a gente vai ver a inclusão de áudio e vídeo na página HTML. Tá? Então, como é que a gente faz para inserir som, música no nosso, um player de música lá no nosso HTML, e como é que a gente faz para botar um player de vídeo no nosso HTML. E a gente encerra o HTML por aqui. Aí depois a gente tem o CSS. E aí sim que a coisa começa a ficar bonita. Lembra que eu falei lá no começo que o HTML ele dá a estrutura do site, o CSS dá a cara do site, dá a beleza do site, e o JavaScript ele dá a interação do site. Ele vai permitir então que o site consiga interagir mais com o usuário. Quando tu clica no botão, ele modifica alguma coisa. Quando tu clica no botão, ele te dá um alert lá, te diz uma mensagem e por aí vai, tá? Mas, então a gente tem 3 partes dentro do nosso site HTML, que é o HTML, o CSS e o JavaScript. Cada um tem a sua função. O HTML, que a gente viu até agora, e tem mais uma aula para a gente ver, ele dá a estrutura do site, então ele vai construir cada uma das partes do site. O CSS, ele vai estilizar isso, ele vai dar a cara do site, então ele vai dar deixar o site bonito, vamos botar assim, e o JavaScript então ele vai dar interação, ele vai deixar o usuário interagir melhor com o site, porque senão o site fica duro, estático lá e não faz exatamente nada. Quando a gente coloca o JavaScript ele vai dar essa interação, quando clicar num botão lá ele executa uma outra função, ou ele carrega uma outra página, ou ele chama uma informação, ou ele simplesmente dá um grito lá pra gente, um alerta pra gente que a gente chama, e nos avisando que tem acontecendo alguma coisa, tá? Como eu disse na aula de hoje, então a gente não tem atividade, então a gente vai ter uns dias para terminar a atividade da outra semana que a gente tem para fazer. Eu vou botar já no final de semana, eu quero ver se eu boto no sábado ou domingo a videoaula sobre a inserção de vídeo e áudio na página, tá? Então, para vocês poderem inserir música e vídeos na página de vocês. E a ideia é que a gente consiga, então, sem ser a próxima aula, na outra já, sem ser a próxima semana, na outra, a gente já comece a entrar em CSS. Daí a gente começa a falar, então, como é que faz para criar um documento CSS. A gente pode usar esse CSS de 2 formas, ou dentro do documento, como eu fiz o teste aqui para mostrar para vocês as cores, ou um documento externo, e aí a gente começa, então, a brincar com esse cara aí. Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Da minha parte, não, senhor. Você vai ter alguma atividade pra gente fazer, então, agora? Dessa semana, não. Vocês têm atividade que eu lancei para vocês na semana passada. Não, no início da semana, desculpa. Tô rateando já. É a minha terceira aula hoje, já tô rateando. Que eu lancei para vocês na terça-feira, acho que foi. Deixa eu ter certeza aqui. Sim, foi na terça, sim, senhor. Foi na terça-feira, é isso aí. Formulário? Isso aí mesmo, é isso aí. Então vocês têm atividade para fazer de formulários que vocês têm até terça-feira que vem para entregar, tá? E eu vou ver se final de semana eu já coloco para vocês a videoaula e a atividade para vocês fazerem de inserção de vídeo e áudio na página. Beleza? Certinho, então, senhor. Tranquilo, então, senhor. Tranquilo. Então, da minha parte era isso. Muito obrigado a todos. Bom final de semana. Aproveitem bastante. Eu tenho que falar contigo no final da aula, tá, senhor? Beleza, beleza. Aí eu termino a gravação e a gente conversa. Mas se ninguém mais tem dúvidas, então a gente fica por aqui. Fechou então, senhor. Muito obrigado pela aula e bom final de semana pro senhor aí. Até mais aí. Obrigado igualmente. Interrompendo a gravação.